Livro A Coragem de Ser Imperfeito, Parte 3, Capítulo 2. Derrubando os mitos da vulnerabilidade. É verdade que quando estamos vulneráveis ficamos totalmente expostos. Sentimos que entramos numa câmara de tortura, que chamamos de incerteza, e assumimos um risco emocional enorme. Mas nada disso tem a ver com fraqueza. Mito 1. Vulnerabilidade é fraqueza. A percepção de que estar vulnerável seja sinal de fraqueza é o mito mais amplamente aceito sobre a vulnerabilidade e também o mais perigoso. Quando passamos a vida nos afastando e nos protegendo de um estado de vulnerabilidade ou de sermos vistos como sentimentais demais, ficamos contentes quando os outros são menos capazes de mascarar os seus sentimentos. Chegamos ao ponto de, em vez de respeitarmos e admirarmos a coragem e a ousadia que estão por trás da vulnerabilidade, deixarmos o medo e o desconforto se tornarem julgamento e crítica. Vulnerabilidade não é algo bom nem mal. Não é o que chamamos de emoção negativa e nem sempre é uma luz, uma experiência positiva. Ela é o centro de todas as emoções e sensações. Sentir é estar vulnerável. Acreditar que vulnerabilidade seja fraqueza é o mesmo que acreditar que qualquer sentimento seja fraqueza. Abrir mão de nossas emoções por medo de que o custo seja muito alto significa nos afastarmos da única coisa que dá sentido e significado à vida. Nossa rejeição da vulnerabilidade deriva com frequência da associação que fazemos entre ela e as emoções sombrias como o medo, a vergonha, o sofrimento, a tristeza e a decepção. Sentimentos que não queremos abordar, mesmo quando afetam profundamente a maneira como vivemos, amamos, trabalhamos e até exercemos a liderança. O que muitos não conseguem entender e que me consumiu uma década de pesquisas para descobrir é que a vulnerabilidade é também o berço das emoções e das experiências que almejamos. Quando estamos vulneráveis é que nascem o amor, a aceitação, a alegria, a coragem, a empatia, a criatividade, a confiança e a autenticidade. Se desejamos uma clareza maior em nossos objetivos ou uma vida espiritual mais significativa, a vulnerabilidade com certeza é o caminho. Sei que é difícil acreditar nisso, sobretudo quando passamos tanto tempo achando que vulnerabilidade e fraqueza são sinônimos, mas é a pura verdade. Vulnerabilidade é incerteza, risco e exposição emocional. Com essa definição em mente, vamos pensar sobre o amor. Acordar todos os dias e amar alguém que pode ou não nos retribuir, cuja segurança não podemos garantir, que pode estar em nossas vidas um dia e partir sem aviso no outro, que pode ser fiel até a morte ou nos trair no dia seguinte. Isso é vulnerabilidade. O amor é incerto e oferece um risco incrível. Amar alguém nos deixa emocionalmente expostos. Sim, é assustador e sim, nós podemos ser magoados. Mas você consegue imaginar a sua vida sem amar ou ser amado? Exibir nossa arte, nossos textos, nossas fotos, nossas ideias ao mundo, sem garantia de aceitação ou apreciação, também significa nos colocar numa posição vulnerável. Quando nos entregamos aos momentos felizes de nossas vidas, mesmo sabendo que eles são passageiros e que o mundo nos diz para não sermos felizes demais para não atrairmos desgraça, essa é uma forma intensa de vulnerabilidade. O grande perigo é que começamos a enxergar os sentimentos como fraqueza. Com exceção da raiva, uma emoção secundária que serve apenas como uma máscara socialmente aceitável para muitas emoções secretas bem mais difíceis que experimentamos, estamos perdendo a tolerância em relação aos sentimentos e, em consequência, em relação à vulnerabilidade. Se quisermos recuperar a parte essencialmente emocional de nossa vida, reacender nossa paixão e retomar nossos objetivos, precisamos aprender a assumir nossa vulnerabilidade e a acolher as emoções que resultam disso. Para alguns de nós é um aprendizado novo e para outros uma recapitulação.
De qualquer forma, minha pesquisa me ensinou que a melhor maneira de começar é definindo, reconhecendo e compreendendo a vulnerabilidade. A definição de vulnerabilidade se tornou realmente palpável para mim com os exemplos que as pessoas compartilharam quando pedi que completassem a frase. Vulnerabilidade é... Eis alguma das respostas. Vulnerabilidade é expressar uma opinião impopular, me defender e me impor, pedir ajuda, dizer não, começar o meu próprio negócio, ajudar a minha esposa de 37 anos com câncer de mama em estágio avançado a tomar decisões sobre o seu testamento, tomar a iniciativa do sexo com minha esposa, tomar a iniciativa do sexo com meu marido, escutar o meu filho dizer que seu sonho é reger a orquestra e incentivá-lo, mesmo sabendo que isso provavelmente nunca vai acontecer. Telefonar para um amigo cujo filho acaba de morrer. Decidir colocar a minha mãe num asilo. O primeiro encontro amoroso depois do divórcio. Ser o primeiro a dizer eu te amo, sem saber se a declaração será retribuída. Mostrar alguma coisa que escrevi ou alguma obra artística que eu tenha criado. Ser promovido e não saber se terei sucesso no novo cargo. Ser demitido. Me apaixonar. Tentar alguma coisa nova. Apresentar o novo namorado para a família. Ficar grávida depois de 3 abortos. Esperar o resultado da biópsia. Fazer exercícios em público mesmo quando não sei bem o que estou fazendo e quando estou fora de forma. Admitir que estou com medo. Voltar para a partida depois de ter errado muitas jogadas. Dizer ao meu diretor que nós não teremos como bancar a folha de pagamentos no próximo mês. Demitir funcionários. Apresentar meu produto para o mundo e não ter retorno. Me impor e defender os meus amigos quando ouço críticas a respeito deles. Ser responsável. Pedir perdão. Ter fé. Essas ações soam como fraqueza para você? Colocar-se ao lado de alguém que atravessa uma grande dificuldade é fraqueza? Assumir responsabilidade é coisa de gente fraca? Voltar para o jogo depois de perder um gol feito é sinal de fraqueza? Não. Vulnerabilidade soa como verdade e é sinal de coragem. Verdade e coragem nem sempre são confortáveis, mas nunca são fraquezas. É verdade que quando estamos vulneráveis, ficamos totalmente expostos. Sentimos que entramos numa câmara de tortura, que chamamos de incerteza, e assumimos um risco emocional enorme. Mas nada disso tem a ver com fraqueza. Quando pedimos que completassem a frase, a sensação de estar vulnerável é? As respostas foram igualmente significativas. A sensação de estar vulnerável é tirar a máscara e esperar que o verdadeiro eu não seja muito decepcionante. Como não ter mais o que engolir sapos. O encontro da coragem com o medo. Estar no meio da corda bamba, mover-se para frente ou para trás é igualmente assustador. Ter mãos suadas e coração disparado. Estar com medo e empolgado, aterrorizado e esperançoso. Sair de uma camisa de força. Subir num galho alto, muito alto. Dar o primeiro passo na direção daquilo que você mais teme. Estar totalmente presente. Estar muito desconfortável e assustado, mas também se sentir humano e vivo. Ter um tijolo na garganta e um nó no peito. Como aquele momento terrível na montanha-russa quando estamos perto do primeiro mergulho. Liberdade e libertação. Ter medo todas as vezes. Pânico, ansiedade, medo, desequilíbrio, seguidos de liberdade, satisfação, encantamento e depois um pouco mais de pânico. Arriscar o pescoço diante do inimigo. Infinitamente aterrorizante e dolorosamente necessária. A de uma queda livre. Como aqueles 2 segundos entre ouvir um disparo e esperar para ver se você foi baleado. Se deixar perder o controle. E sabe qual foi a resposta que apareceu inúmeras vezes em nosso esforço para entender melhor a vulnerabilidade? Estar nu.
É como ficar nu no palco e esperar por aplausos em vez de deboches. É estar nu quando todos os outros estão vestidos. É como estar nu em um sonho. Você está no aeroporto completamente pelado. A psicologia e a psicologia social produziram provas convincentes sobre a importância de admitir a vulnerabilidade. No campo da psicologia do bem-estar, estudos mostram que a vulnerabilidade percebida, ou seja, a capacidade de reconhecer nossos riscos e exposições, aumenta grandemente nossas chances de aderir a algum tipo de programa de saúde mais positivo. Para conseguir que os pacientes se comprometam com rotinas de prevenção, os psicólogos trabalham a vulnerabilidade percebida. E o que torna isso realmente interessante é que não é o nosso nível verdadeiro de vulnerabilidade que importa, mas o nível de vulnerabilidade que admitimos ter diante de certa doença ou ameaça. No campo da psicologia social, pesquisadores da influência e da persuasão que examinam como as pessoas são afetadas por propaganda e marketing realizaram uma série de estudos sobre a vulnerabilidade. Eles descobriram que os participantes que se consideravam imunes ou invulneráveis aos anúncios enganadores eram, na verdade, os mais suscetíveis. A explicação dos pesquisadores sobre esse fenômeno diz tudo. Longe de ser um escudo eficaz, a ilusão de invulnerabilidade desencoraja a reação que teria fornecido uma proteção genuína. Uma das experiências de minha carreira que mais gerou ansiedade foi falar na conferência TED, a que me referi na introdução. Como se não bastassem todos os medos naturais associados a dar uma palestra filmada de 18 minutos diante de uma plateia altamente bem-sucedida e de expectativa muito elevada, eu era a última palestrante do evento. Durante 3 dias fiquei sentada assistindo a algumas das mais incríveis explanações de minha vida. Depois de cada uma delas, eu me afundava um pouco mais na poltrona com a constatação de que, para minha palestra funcionar, eu teria que desistir de tentar fazer como todos os demais e precisaria me conectar com a plateia. Eu queria desesperadamente assistir a algo que eu pudesse imitar ou usar como modelo, mas as falas que me impactaram mais fortemente não seguiam um formato. Elas foram simplesmente autênticas. Isso quer dizer que eu teria obrigatoriamente que ser eu mesma. Precisaria estar vulnerável e aberta. Deveria deixar o texto de lado e olhar as pessoas nos olhos. Eu teria que ficar nua. Quando finalmente pisei no palco, a primeira coisa que fiz foi travar o contato visual com a plateia. Pedi aos técnicos de iluminação que ajustassem os refletores de maneira que eu pudesse ver as pessoas. Eu precisava de conexão. Simplesmente ver a audiência como pessoas, e não como plateia, me fez lembrar que os desafios que me assustavam, como estar nua, também metiam medo em todo mundo. Acho que essa é a razão pela qual a empatia pode ser conquistada sem a necessidade de palavras. Basta olhar no olho do outro e receber uma resposta amistosa. Durante a palestra, perguntei ao público 2 coisas que revelam bastante sobre os muitos paradoxos que definem a vulnerabilidade. Primeiro, indaguei: quantos de vocês se esforçam para não ficarem vulneráveis por associarem a vulnerabilidade à fraqueza? Muitos levantaram as mãos por todo o auditório. Depois perguntei: quando vocês viram as pessoas passarem por esse palco, se expondo e ficando vulneráveis, quantos acharam que elas eram corajosas? Novamente, muitos levantaram as mãos. Nós gostamos de ver a vulnerabilidade e a verdade transparecem nas outras pessoas, mas temos medo de deixar que as vejam em nós. Isso porque tememos que a nossa verdade não seja suficiente, que o que temos para oferecer não seja o bastante sem os artifícios e a maquiagem, sem uma edição pronta para a exibição. Eu estava com medo de subir ao palco e mostrar à plateia o meu verdadeiro eu. Aquelas pessoas eram muito importantes, muito bem-sucedidas, muito famosas. O meu verdadeiro eu, por outro lado, é muito desordenado, muito imperfeito, muito imprevisível. Eis o cerne da questão. Quero testemunhar a sua vulnerabilidade, mas não quero ficar vulnerável.
Vulnerabilidade é coragem em você e fraqueza em mim. Eu sou atraída pela sua vulnerabilidade, mas sou repelida pela minha. Lembro-me de que, enquanto me aproximava do palco, tratei de me concentrar em meu marido, que estava na plateia, e em minhas irmãs e alguns amigos que assistiam pela internet. Também tirei coragem de algo que havia aprendido naquelas palestras da TED. Uma lição inesperada que recebera sobre fracasso. A grande maioria dos palestrantes que me antecederam falou abertamente sobre o fracasso. Eles contaram suas desventuras e os insucessos que tiveram durante o processo de elaboração de seu trabalho e sobre como esses percalços só fortaleceram suas paixões. Isso me deixou impressionada e inspirada. Quando chegou a minha vez, respirei fundo e esperei ser chamada enquanto recitava minha oração da vulnerabilidade. Dê-me coragem para aparecer e deixar que me vejam. E então, alguns segundos antes de ser apresentada ao público, me veio à mente a imagem de um peso de papel que está sobre a minha mesa de trabalho, onde se lê: o que você tentaria fazer se soubesse que não iria falhar? Empurrei essa pergunta para longe a fim de criar espaço para uma nova pergunta. Quando subi ao palco, literalmente sussurrei para mim mesma: o que vale a pena fazer mesmo que eu fracasse? Sinceramente, não me lembro muito bem do que falei, mas quando tudo acabou, lá estava eu, mergulhada em completa vulnerabilidade novamente. O risco valeu a pena? E como? Sou apaixonada pelo meu trabalho e confio no que aprendi com os participantes da minha pesquisa. Realmente acredito que conversas honestas sobre vulnerabilidade e sobre vergonha podem mudar o mundo. As minhas 2 palestras foram falhas e imperfeitas, mas eu caminhei para a arena e dei o melhor de mim. O desejo de nos expor nos transforma. Ele nos torna um pouco mais corajosos a cada vez. Desde telefonar para um amigo que passou por uma terrível tragédia até começar o seu próprio negócio, passando por ficar aterrorizado ou experimentar uma sensação de libertação, a vulnerabilidade é a grande ousadia da vida. O resultado de viver com ousadia não é uma marcha da vitória, mas uma tranquila liberdade mesclada com o cansaço gostoso da luta. Mito 2. Vulnerabilidade não é comigo. Quando éramos crianças, costumávamos pensar que quando crescêssemos não seríamos mais vulneráveis. Mas crescer é aceitar a vulnerabilidade. Estar vivo é estar vulnerável. Perdi a conta das vezes em que ouvi as pessoas dizerem: é um tema interessante, mas vulnerabilidade não é comigo. E o comentário era logo reforçado por uma justificativa que levava em conta a profissão ou gênero. Sou engenheiro e detesto vulnerabilidade. Sou advogada e como vulnerabilidade no café da manhã. Homens não sabem o que é vulnerabilidade. Acredite, eu já agi assim. Não sou homem, nem engenheira e nem advogada, mas já repeti essas ideias umas 100 vezes. Infelizmente, não existe um cartão com passe livre de vulnerabilidade. Não podemos optar por ficar fora da incerteza, do risco e da exposição emocional que passam por nossa experiência diária. A vida é vulnerável. Examine novamente a lista de exemplos da página 29. Aqueles são os desafios de estar vivo, de estar em um relacionamento, de ter um vínculo. Mesmo se resolvermos abrir mão dos relacionamentos e optarmos pelo isolamento como forma de proteção, ainda assim estaremos vivos e sujeitos à vulnerabilidade. Fazer as perguntas a seguir a si mesmo é bastante útil para quem se vê preso ao mito de que a vulnerabilidade não é comigo. Se não souber responder, peça ajuda a alguém próximo. 1. O que faço quando me sinto emocionalmente exposto? 2. Como me comporto quando me sinto muito desconfortável e inseguro? 3. Estou disposto a correr riscos emocionais? Antes que eu começasse a trabalhar essas questões, minhas respostas eram: tenho medo, raiva, assumo uma atitude crítica e controladora. Quero fazer as coisas de maneira perfeita, com precisão cirúrgica. Fico com medo, com raiva, assumo uma atitude crítica e controladora. Fico perfeccionista, querendo fazer as coisas com precisão cirúrgica.
No trabalho, não me sinto nem pouco disposta se há excesso de crítica, julgamentos, atribuições de culpa e humilhação. Assumir riscos emocionais com as pessoas de quem eu gosto sempre esteve relacionado ao medo de que em alguma coisa ruim pudesse acontecer. Quando fingimos que podemos evitar a vulnerabilidade, tomamos atitudes que são, muitas vezes, incompatíveis com quem nós realmente desejamos ser. Experimentar a vulnerabilidade não é uma escolha. A única escolha que temos é como vamos reagir quando formos confrontados com a incerteza, o risco e a exposição emocional. No capítulo 4, examinaremos os comportamentos conscientes e inconscientes que utilizamos para nos proteger quando acreditamos que a vulnerabilidade não tem nada a ver conosco. Mito 3. Vulnerabilidade é expor totalmente a minha vida. Uma linha de questionamento que ouço com frequência diz respeito à cultura do fim da privacidade. Pode haver vulnerabilidade em demasia? Não seria o caso de superexposição? Essas perguntas são inevitavelmente seguidas de exemplos do atual culto à celebridade. O que dizer quando certa atriz de cinema posta no Twitter sobre a tentativa de suicídio de seu marido? Ou quando rostos conhecidos da TV dividem com o resto do mundo detalhes íntimos de suas vidas e da vida de seus filhos. A vulnerabilidade se baseia na reciprocidade e requer confiança e limites. Não é superexposição, não é se desnudar indiscriminadamente. Vulnerabilidade tem a ver com compartilhar nossos sentimentos e nossas experiências com pessoas que conquistaram o direito de conhecê-los. Estar vulnerável e aberto passa pela reciprocidade e é uma parte integrante do processo de construção da confiança. Não podemos ter sempre garantias antes de compartilhar algo. Entretanto, não expormos nossa alma na primeira vez que encontramos alguém. Nunca nos aproximamos dizendo: "Oi, meu nome é Brenny e esta é a minha maior dificuldade." Isso não é vulnerabilidade. Pode ser desespero, carência afetiva ou necessidade de atenção, mas não é vulnerabilidade. Partilhar adequadamente, com limites, significa dividir sentimentos com pessoas com as quais temos um relacionamento e querem fazer parte de nossa história. O resultado dessa vulnerabilidade mútua e respeitosa é um vínculo maior, mais confiança e mais envolvimento. A vulnerabilidade sem limites leva à falta de empatia, desconfiança e isolamento. De fato, como veremos no capítulo 4, a exposição total é uma forma de se proteger da verdadeira vulnerabilidade. Portanto, informações em excesso não é um caso de vulnerabilidade demasiada, mas de falência da vulnerabilidade. Quando nos afastamos da sensação de que ela provoca para usá-la apenas em situações de carência e necessidade de atenção, ou para nos entregarmos aos comportamentos extremados que se tornaram lugar comum na sociedade de hoje. Para dissipar o mito de que a vulnerabilidade é compartilhar os nossos segredos com todo mundo, vamos examinar a questão da confiança. Quando falo sobre a importância de ficar vulnerável, aparecem sempre muitas questões sobre a necessidade de confiar nos outros. Como sei que posso confiar em alguém o bastante para ficar vulnerável? Só me mostrarei vulnerável a alguém se estiver seguro de que essa pessoa não me decepcionará. Como saber se alguém irá atrair a minha confiança? Como desenvolver a confiança nas pessoas? Não existe teste de confiança nem luz verde para sinalizar o que é seguro nos abrirmos. Os participantes da pesquisa que responderam a essas perguntas descreveram a confiança como um processo de construção lenta por camadas, que vai acontecendo com o tempo. Em nossa família, nos referimos à confiança como pote de bolinha de gude. Minha filha Ellen teve sua primeira experiência de traição no 3º ano do ensino fundamental. Durante o recreio, ela contou para uma coleguinha de turma algo engraçado e levemente constrangedor que tinha acontecido com ela mais cedo naquele mesmo dia. Por volta do lanche da tarde, todas as garotas da turma já sabiam de seu segredo e estavam pegando no seu pé. Foi uma lição importante, mas dolorosa, porque até aquele momento ela nunca considerara a possibilidade de que alguém pudesse fazer tal coisa.
Quando Ellen chegou em casa, ela caiu no choro e me disse que jamais tornaria a contar os seus segredos para alguém. Estava muito magoada. Foi de cortar o coração. Para piorar as coisas, ela me disse que quando voltou para a sala, as colegas ainda estavam rindo dela com tamanha intensidade que a professora se separou e retirou algumas bolinhas de gude do pote que havia na sala. A professora de Ellen tinha um grande pote de vidro a que ela e as crianças se referiam como o pote de bolinha de gude. Ela mantinha uma caixa com bolinhas coloridas próximas ao pote, e sempre que a turma fazia boas escolhas coletivamente, ela lançava as bolinhas de gude no pote. Porém, sempre que a turma quebrasse regras ou não prestasse atenção, a professora retirava algumas bolinhas. Quando e se as bolinhas enchessem o pote, os alunos seriam recompensados com uma festa. Por mais que eu quisesse dizer a Ellen, não divida os seus segredos com essas garotas, assim elas nunca vão magoá-las de novo, deixei os meus medos e a minha raiva de lado e comecei a tentar descobrir como ter uma conversa franca com elas sobre confiança e relacionamentos. Enquanto procurava a maneira certa de traduzir minhas próprias experiências de confiança e o que aprendia sobre os assuntos com a minha pesquisa de campo, pensei em como a metáfora do pote de bolinhas de gude seria perfeita. Sugeri a Ellen que pensassem sobre suas amizades como potes de bolinhas de gude. Sempre que uma pessoa lhe oferecer apoio, for carinhosa com você, defendê-la ou guardar que você confiou a ela, em particular, coloque uma bolinha de gude no seu pote. Se uma amiga ou um amigo for cruel, desrespeitoso ou espalhar seus segredos, uma bolinha deverá ser retirada. Quando lhe perguntei se isso fazia sentido, ela acenou positivamente com a cabeça e disse entusiasmada: "Eu tenho amigas que encheriam o pote de bolinha de gude." Então ela descreveu 4 amigas com quem sempre podia contar, que sabiam alguns de seus segredos e nunca os revelaram a ninguém, e que também haviam compartilhado alguns com ela. São amigas que me chamam para sentar com elas, mesmo se forem convidadas para a mesa das garotas mais populares do colégio. Foi um momento sublime para nós duas. Quando lhe perguntei como essas meninas se tornaram amigas tão confiáveis e dignas das bolinhas de gude, ela pensou por um instante e respondeu: "Não tenho certeza. Como as suas amigas conquistaram as bolinhas de gude?" Depois de pensarmos juntas por algum tempo, chegamos às nossas conclusões. Algumas das respostas de Ellen foram: elas guardaram os meus segredos, elas me contaram os seus segredos, elas se lembraram do meu aniversário, elas sabem quem são vovó e vovô, elas sempre me incluem nas coisas divertidas, elas sabem quando estou triste e me perguntam por quê. Quando falto à escola por estar doente, elas pedem às suas mães que o telefonem para saber como estou. E as minhas, exatamente as mesmas, com exceção de que para mim, vovó e vovô são a minha mãe e o meu padrasto. Quando minha mãe chega numa festinha dos meus filhos, é uma grande alegria ouvir uma de minhas amigas dizer: "Oi, Daiane, que bom ver você, eu sempre penso. Ela se lembrou do nome da minha mãe, ela se importa conosco." Confiança é colocar uma bolinha de gude a cada vez. O dilema do ovo e da galinha vem à tona quando pensamos sobre o investimento que as pessoas têm de fazer nos relacionamentos antes mesmo de o processo de construção da confiança começar. A professora não disse: "Eu não vou comprar o pote e as bolinhas de gude antes de saber se a turma será capaz de fazer boas escolhas coletivamente." O pote estava lá desde o primeiro dia de aula. Na verdade, ao final do primeiro dia, ela já havia enchido o fundo dele com uma camada de bolinhas. As crianças não disseram à professora: "Decidimos não fazer boas escolhas porque não acreditamos que você colocará as bolinhas no pote." Elas trabalharam duro e abraçaram alegremente a ideia porque confiam na professora. Um dos psicólogos que mais admiro no campo dos relacionamentos é John Gottman. O seu livro, A Ciência da Confiança, Sintonia Emocional para Casais, é uma obra inspiradora sobre a anatomia da confiança. Em um artigo, Gottman descreve a construção da confiança de que uma maneira totalmente compatível com o que encontrei em minha pesquisa
e também com o que Ellen e eu chamamos de pote de bolinha de gude. De acordo com a pesquisa, descobri que a confiança é construída em momentos muito pequenos, que eu chamo de momentos de porta entreaberta. Em qualquer interação, há uma possibilidade de conexão com seu parceiro ou de distanciamento dele. Vou dar um exemplo disso em meu próprio casamento. Certa noite, eu queria muito concluir a leitura de um livro policial. Achei que soubesse quem era o assassino, mas estava ansioso para confirmar minha suspeita. A certa altura, coloquei o livro na mesa de cabeceira e me levantei para ir ao banheiro. Quando passei pelo espelho, vi a imagem refletida de minha esposa, e ela me pareceu triste, escovando seus cabelos. Era um momento de porta entreaberta. Eu tinha uma escolha. Poderia sair daquele banheiro pensando, não quero lidar com a tristeza dela esta noite, quero ler o meu livro. Mas em vez disso, talvez por ser um sensível pesquisador de relacionamentos, decidi ir até ela. Segurei a escova que estava em suas mãos e perguntei, o que está acontecendo, querida? Ela me disse que estava triste. Naquele exato momento eu estava construindo confiança e estava ali para apoiá-la. Eu estava me conectando com ela em vez de escolher me dedicar apenas ao que eu queria. São em momentos assim que a confiança é construída. Um momento como esse pode não se parecer muito importante. Porém, se nós sempre escolhermos virar as costas para as necessidades do outro, a confiança no relacionamento vai se deteriorando lenta e gradualmente. Quando pensamos em traição nos termos da metáfora do pote de bolinha de gude, a maioria de nós imagina alguém em quem confiamos fazendo algo tão terrível que nos obrigasse a pegar o pote e jogar fora todas as bolinhas. Qual é a pior traição de confiança que você pode imaginar? Ele me trai com minha melhor amiga. Ela mente sobre como gastou o dinheiro. Alguém usa minha vulnerabilidade contra mim. Todas são traições terríveis, sem dúvida, mas há um tipo específico de traição que é ainda mais desleal e igualmente corrosivo para a confiança no relacionamento. Na verdade, esta traição geralmente acontece muito antes de outras todas. Estou falando da traição do descompromisso, de não se importar, de desfazer o vínculo, de não desejar dedicar tempo e esforço ao relacionamento. A palavra traição evoca experiências de falsidade, mentira, quebra de confiança, omissão de defesa quando nosso nome está envolvido em intrigas ou fofocas e de não sermos escolhidos como alguém especial entre outras pessoas. Esses comportamentos são certamente traiçoeiros, mas não são as únicas formas de traição. Se eu tivesse que escolher uma forma de traição que tenha aparecido com muita frequência em minha pesquisa e que tenha se mostrado a mais perigosa em termos de corrosão do elo de confiança em um relacionamento, eu mencionaria o descompromisso. Quando as pessoas que amamos ou com quem temos uma forte ligação param de se importar conosco, de nos dar atenção e de investir o relacionamento, a confiança começa a extinguir e a mágoa vai crescendo. O descompromisso gera humilhação e desperta os nossos maiores medos, de ser abandonado, desvalorizado e desprezado. O que pode fazer dessa traição obscura algo muito mais perigoso do que uma mentira ou até mesmo do que um caso fortuito é o fato de não conseguirmos localizar a fonte da nossa dor. Não há acontecimento nenhum, evidência explícita de ruptura, e isso pode deflagrar um processo de loucura. Podemos dizer a um parceiro descompromissado, você não parece mais se importar com o nosso casamento. Mas sem uma prova disso, a resposta pode facilmente ser a seguinte: chego em casa todo dia do trabalho às 7 da noite, ponho as crianças na cama, levo a família para passear no domingo. O que mais você quer de mim? Ou no ambiente de trabalho, quando sentimos vontade de dizer: por que não me dão mais feedback? Digam que gostam de mim, reclamem de alguma coisa, mas me façam lembrar que eu ainda trabalho aqui. Com os filhos, as atitudes têm mais peso do que as palavras. Quando paramos de nos interessar por suas vidas,
Não perguntando mais como foi o seu dia, nem querendo mais saber de seus gostos musicais, de suas amizades, eles ficam ressentidos e com medo. Em vez de aliviados, independentemente do temperamento que os adolescentes possam ter. E por não conseguirem expressar bem como se sentem, com o nosso desinteresse, quando paramos de nos esforçar para participar, eles começam a agir de maneira extravagante, pensando: isso vai chamar a atenção deles. Assim como a confiança, a maioria das experiências de traição se acumula lentamente, como uma bolinha de gude de cada vez. Na verdade, as traições grandes e visíveis que mencionei antes são mais frequentes após um período de desinteresse e de corrosão lenta da confiança. Para concluir, a confiança é um produto da vulnerabilidade que cresce com o tempo e exige trabalho, atenção e comprometimento total. Confiança não é uma postura nobre, é uma coleção de bolinhas de gude que cresceu.